Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Intelectos. E eu trouxe aqui o Marcão, Barba Bruta, pra gente estar comentando um pouquinho. O que você vai falar hoje, Marcão? Explica pra gente. Cara, eu vou falar sobre, eu acho que o assunto que mais chama atenção nos desenhos, né, cara? Que são as técnicas em si. Eu acho que é ali onde todo mundo vê o diabo, né? Porque o cara levanta um dragão, de repente do nada, uma manifestação de poder destrutiva. Como aquele sapô! Não é Mocanco Sampo? Não sei. É Mocanco Sampo, a técnica do Piccolo da Emaú. É como? Mocanco Sampo. Mocanco sapô? É, Sampo. Não é como aquele sapô, não? Ah, não vai comer sapo não, né, velho? Bom, não sei, Vamos lá, né, continuação. cara? Vai saber. Enfim. Esse é o ponto central desse vídeo. A representação do que está ali. Né? Vamos tentar elaborar assim num plano de fundo. Quero começar até com uma história bíblica. Né? Quem não conhece da história do Mar da Galileia, Jesus e seus discípulos no barquinho ali, e vai para cá e vai para lá, de repente o tempo fecha. Raio, nuvem, pai, trovão e vento para todo lado, as ondas maiores que o barco, e os discípulos: não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Nisso Jesus levanta e fala: meu, homem de pouca fé, não tem jeito. Levanta assim, né? Estende a mão pro céu e fala: acalme-se. E tudo se acalma e tudo volta, e os discípulos pasmados: ele tem até poder sobre a natureza. Então, mais ou menos os jutsus ali apresentados no desenho, eles são mais ou menos aquilo ali, né? Uma representação disso. Fala: nossa, agora virou um herege de vez. Não, não é. Presta A atenção. referência que você está tendo é o Naruto, nesse exato momento. Isso, eu vou fazer um paralelo dos três, mais ou menos do que eu consegui abranger, assim, para dar uma abrangência um pouco maior. Porque vamos lá. Porque quando você fala o termo jutsu, eu me lembro do Naruto. É né? verdade. Naruto. Desculpem, né? O termo específico aí, uma coisa tão genérica. Enfim, dentro do Naruto, para o ninja ali, ele executar uma técnica específica, ele precisa de alguns selos, né? Alguns de mão, outros mentais, alguns no papel. Exato, alguns são relativados no papel, outros são jutsus visuais que necessitam de alguns marcadores. A gente vai até entrar nisso mais pra frente aí, que eu acho que é um dos jutsus mais fortes do próprio anime. Enfim, mas o jutsu se dá quando o cara faz ali o de mãos. Dentro do plano de desenho, o nosso ator principal, ele não consegue trabalhar esses jutsus. Por quê? Porque ele não consegue fazer a relação entre a emoção e o selo de mão. Porque o que acontece? Eu vou até emprestar um pouco a elucidação ali, a explicação que o Bleach traz sobre esse assunto. Porque assim, no Bleach, eles têm um Hakudo, que é um poder especial também, fora Zanpakuto, né? E nesse Hakudo, ele se torna mais forte quando a pessoa apresenta o cântico. Então, dentro de alguns cânticos que são postos lá, fala aquele que habita não sei o que lá, que protege não sei o que lá, que defende o urso com a mãe dos 3 filhos. Então, dá a denotação o quê? Que a personagem ali, no caso, ela se espelhou na concepção, vamos lá, uma leoa que defende seus filhotes. É um instinto proteção, é um estilo de tudo ou nada, entendeu? Aqui você não entra, né? Ou que entrar vai morrer. Então é esse ponto de espírito que a pessoa tem que entrar para que ela possa manifestar aquela técnica que ela quer. E no Naruto é a mesma coisa. O Sasuke é um ninja, né? A Sakura até, que é uma kunoichi lá, uma das kunoichis melhor que tem, mais equilibradas que tem, ela também consegue fazer isso. Embora eu nunca vi ela fazendo nenhuma técnica com selos, né? É mais aquele selo de cura Não, o selo especial Então, a técnica de cura. Da Tsunade. Que a Tsunade desenvolveu em cima do estilo Senju do Hashirama. Aquela última Senju viva, né? Praticamente. Isso, porque a técnica que o Naruto usa do sapo de coletar é a técnica do Hashirama. Só que o Naruto usa na concepção dos sapos. Como os sapos usam a mesma técnica que o Hashirama utilizava. Entendeu? O Hashirama ele fazia a mesma coisa que o Naruto. Tanto que, só que no Hashirama a diferença era o seguinte: quanto maior a delineação do rosto dele, maior era a força. E do Naruto, quanto maior a deformação do rosto, mais poderosa ela é. Então, mais energia ele consegue compensar para si.
É meio complicado isso, a gente vai entrar em alguns outros vídeos sobre essa relação. Mas enfim, dos jutsus é mais basicamente isso. Então, o cara vai lá, ele faz os selos e tal, não sei o que lá. O desenho também mostra as técnicas bem complexas, com vários jutsus. Né? Quando você assiste em japonês, você vai ver assim, às vezes tem uma técnica, quando tá tendo uma invasão em Konoha, de um dos caras da guarda do senhor feudal. Ele era companheiro do Asuma. E os dois se tretam, né? Porque um não aceitava a presença do outro. Tipo, nessa guarda aí do senhor feudal, eles acreditavam que não precisava de dois líderes. O senhor feudal era o líder, mandava em tudo e acabou. Não precisava Konoha. A vila oculta da Konoha não precisava, né? Da aldeia da Folha não precisava. De um Hokage. Exato, porque dois reis só trariam problemas, né? Discrepâncias ali entre governos, né? E eles acreditavam nisso. E o Asuma, lógico, o pai dele era o Hokage, né? Ele não ia querer a morte do pai dele, né? Então ele defendia que tinha que ter um equilíbrio ali. E ele também tinha saído de Konoha por causa disso, mas não via como matar e acabar com Konoha como a melhor solução. Enfim, esse cara já via, ele vai lá, ele traz os ninjas. E 4 ninjas, eles começam a fazer uma técnica do apagão, ou seja, eles vão criar uma bolha de plasma e acabar com Konoha inteira, né? Tanto que eles vão até nos pontos que tem mais energia elétrica ali, eles vão transformar a energia elétrica em plasma. É basicamente isso o que eles vão fazer no desenho, né? Então eles fazem vários selos, quando eles quase conseguem completar ali o desenho, dá uma melhoradinha ali, eles conseguem desativar o jutsu, mas enfim. O jutsu ele se dá sobre uma determinada técnica aplicada dentro da natureza, né? Alguns utilizam a natureza, né? O desenho trabalha bem essas 4 formas naturais, que é a água, a terra, o vento e o fogo. E o raio. Então são 5. 5 elementos. É verdade, né? São 5 elementos, né? E eles trabalham esses 5 elementos ali. E aí os selos em cima disso que transformam, né? Ou seja, transforma a técnica materializa uma técnica, né? Ou seja, a pessoa vai lá, ela desenvolve essa técnica, né? Ela a partir de alguma coisa, ela vai pegando ali, coloca todo a vontade dela, o chakra dela. Na Bíblia, eu acredito que o chakra seja colocado como coração, entendeu? A vontade, toda a sua força, seu desejo, tudo aquilo de si, né? Você põe naquilo e coloca com selos, né? Os selos, como seu estado de espírito tem que estar, né? Para você entrar dentro daquele determinada técnica. E aí desenvolve algumas poderosas, algumas nem tanto, né? Dentro do conceito bíblico, só explicando. Nós ocidentais entendemos assim que o sentimento vem do coração. Nós ligamos os sentimentos ao coração. Nós sabemos que é o cérebro, mas nós hoje ligamos o coração. Não é à toa que a gente faz o coraçãozinho desse jeito. Biblicamente falando, os sentimentos ficavam no estômago. Entendeu? Legal. Uma curiosidade bacana. Tanto que isso que você está falando faz até sentido, por causa que no Naruto, os primeiros episódios, a primeira coisa que eles mencionam é pressionar o chakra no estômago. Legal. Não é à toa que o selo da raposa de 9 caudas está no estômago do Naruto. Verdade. É basicamente isso daí. É bom fazer vídeo em 2, viu, Adolfo? Por causa disso. Olha, tinha me passado completamente despercebido esse detalhe. Explicação do Dr. Rodrigo Silva. Então, pessoal, os jutsus, eles não são nada desse negócio aí demoníacos, não são criados pelo diabo, embora o diabo também crie seus jutsus, lógico, né? Nós vemos aí, né, no negócio. Mas dentro do desenho, os jutsus não são trabalhados como inspiração demoníaca. Por mais que eles coloquem algumas palavras como demônio e tudo mais, mas você tem que entender o seguinte: se um japonês fosse descrever o anjo que matou o primogênito do Egito, ele teria com certeza colocado como demônio, né? Porque alguém que traz um negócio desse não seria. Não especificamente ligando demônio à designação de Satanás, mas demônio é uma palavra específica para esse tipo de ação. Uma ação que não tem explicação. Outro detalhe. A palavra demônio, no conceito moderno da coisa, para nós, biblicamente falando, hoje na cultura ocidental, demônio é relacionado com os anjos caídos e o capeta. Mais interessante que no grego clássico, a palavra demônio ela é utilizada em paralelo com a palavra theos, que é Deus.
E ela só vai ganhar a conotação de falsos demônios na Septuaginta. Essa Bíblia aqui que eu tenho. Nunca mais saio sem meu dicionário grego de casa. A palavra demônio ganha na Septuaginta a conotação dos falsos deuses, enquanto que o termo teos é aplicado ao Deus verdadeiro. E aí quando chega, isso aqui é 330 a.C., quando chega no período do Novo Testamento, a palavra daimônio estava se referindo apenas aos falsos deuses, e a palavra teos se referindo sempre ao Deus verdadeiro. E teos também é aplicado aos deuses em geral, né? Um pseudo-teos e por aí vai. Então, o próprio conceito de demônio que você está trazendo, dentro da concepção bíblica, ou dentro da concepção bíblica, ou próprio dentro da concepção japonesa, vamos dizer assim. É mundial, né? O conceito de demônio é uma entidade que tem poderes sobrenaturais. Ponto. Porque ela era utilizada. Tanto que Zeus é chamado de daimônio no grego clássico. Mas é o daimônio no sentido de Deus, e não no sentido de uma entidade maligna. Não necessariamente nesse sentido. Então, pessoal, tá vendo? O nosso dicionário grego aqui não nos deixa cair no engano. Né? Então, é isso aí, pessoal. Né? Não vamos confundir as coisas, né? Não vamos criar alarmes em cima de coisas que não existem, por mais, né? E outra, tem que levar sempre em consideração o seguinte também, né? Sempre tem aquele ponto de dar uma satirizada dentro do mundo cristão. Né? Então sempre usam, sim. Até o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z, ele é um estereótipo. Aliás, o Mr. Satan, ele foi criado exatamente para ser um negócio de tipo uma... Como que eu posso colocar? Uma sátira ao cristianismo. Exatamente. Eles estavam querendo falar assim, olha, vocês acham que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Tanto que eles colocaram o Mr. Satan, e eles colocaram o Mr. Satan como ele realmente é Satanás. Um grande mentiroso, porque ele nunca faz nada e sempre toma o feito dos outros como seus. E o interessante é que a gente vai trabalhar isso futuramente. Mas... Marcão, você mencionou uma coisa sobre o Kamehameha, os jutsus. Me veio uma coisa na cabeça, mas me fugiu agora. Mas... Acontece comigo. Não, você começou, depois você seguiu com outra linha. Mas é interessante isso, porque dentro do Naruto, dentro do Yu Hakusho, dentro do Bleach, você sempre tem um personagem principal que ele é protegido por alguém muito poderoso. No caso do Naruto, ele tem uma raposa de 9 caudas presa nele. No caso do Bleach, ele tem a Bankai, que é a Zangetsu. Só que quem conhece a história do Bleach pelo mangá, sabe que o Bleach ele tem 2 protetores com ele. O Zangetsu, e ele tem o cara lá que é o líder supremo dos Quincy's. Não é à toa que quando o Kurosaki Chigo ele tá brigando, lá o Bleach tá brigando com os caras, ele cai morto no chão, quase morto no chão, e de repente ele levanta sem machucado nenhum, com o triplo do poder que ele tava quando ele caiu. Mas por quê? Porque ele não tem só a Bankai, ele não tem só o Zangetsu protegendo ele. Ele tem esse cara que é um Quincy que dá o poder de cura pra ele. Então várias vezes ele se levanta contra os Araki Kenpachi, contra o Aizen, contra uns pá de negros. Contra até o Byakuya. Que ele perdeu. Byakuya. Quem ganhou a luta dele foi o Supremo dos Quincy's, né? Que rebentou ele mesmo, que bateu bastante no Byakuya. Daí quando ele ia dar o golpe final, ele voltou. Né? Ele toma o corpo de volta, né? Mas quem ganhou a luta mesmo foi ele, né? Ele tirou o louco de lutar com a bancada. E aí ele evoluiu muito, né? Então é interessante. E vemos que existe uma luta, uma briga que ela vai muito além de nós. Você vê 2 homens brigando no bar, não é só eles 2 que estão brigando, existe uma força por trás deles. Com certeza. E eu acho que é isso que você também tentou trazer nesse vídeo, misturando com a questão dos jutsu, porque eu conversando com um amigo que é missionário na Mongólia, ele falou assim, cara, aqui, quando o governo precisa fazer um evento ao ar livre e fala assim, vai chover, eles contratam os feiticeiros. Os feiticeiros vão lá, fazem os jutsus, queimam as ervas sagradas lá e não chove. E os caras são contratados pelo governo, velho. Aí, nós da cultura ocidental temos o hábito, por causa de Voltaire, por causa da nossa consciência lógica, a gente acha, isso aí é conversa fiada, por causa do pensamento científico. Mas peraí, e a luta espiritual que é por trás disso? Porque Jesus, o que impressionou os discípulos, no início da história que você mencionou, o que impressionou os discípulos foi o cara mó tranquilo,
vai na polpa do bar, o barco assim, e ele faz assim, mano, para de chover, velho. Né? Tá ligado? Para de chover. E parou de chover, cara! Na hora. Ou seja, né? Ele. Nós, assim, a gente vê como uma história da carochinha, mas imagina a cara dos discípulos. Porra, mano, o cara manja. O cara é o bicho da goiaba. E sem selo ainda. Não sei nada. Sem selo, o cara O Hashirama mesmo. mano, Chega lá e ó, acabou, hein? E parou de chover. E parou a tempestade. E quando vai expulsar um demônio? Lá chegou aquele pai com o filho. Os 12 discípulos lá tentou expulsar o demônio, não conseguiram. Aí levaram para Jesus e falou, mano, sai. O capeta saiu. Aí eles falaram, por que você conseguiu e nós não? Mano, porque eu tenho autoridade, vocês são Zé Ruela. Sacanagem. Se a gente for trazer o que Jesus disse para os Com discípulos, certeza, foi isso aí mesmo. mano, é porque eu tenho autoridade. Vocês são um bando de Zé Ruela. Até quando vocês vão aprender a ter minha autoridade? Porque a autoridade que eu tenho, eu dei para vocês. Verdade. Jesus mesmo fala para os discípulos, a autoridade que eu tenho, eu fiz isso, mas vocês, se fizerem o que eu mando, vão fazer coisas maiores. Exatamente, com certeza. E a autoridade é uma coisa que se constrói, né? Ela não é uma coisa que... Às vezes você pode ter autoridade pelo seu pai, né? Mas as pessoas só vão te respeitar mesmo quando você exercer a mesma autoridade do seu pai. Ou seja, fazer igual ao que ele fazia. E pelo mesmo fundamento e saber o que está fazendo. Cara, vou te dar um abraço, eu nunca te dei um abraço. Nunca dou. Só não espera um beijinho não, porque estão gravando, tá ligado? Isso aí a gente tá de off. Mas ó, não é o ósculo santo não, hein? A autoridade. Isso que você falou é extremamente fascinante. Desculpem alongar o vídeo, que já está com 16 minutos. Mas isso que você falou é interessante, porque Jesus ele vem com a autoridade que o Pai deu para ele. E essa mesma autoridade que ele tinha, ele deu para os discípulos. Mas os discípulos não sabiam... Mas os discípulos não eram filhos de Deus, literalmente. Aí eles exercem a mesma autoridade de Jesus, porque eles foram colocados no mesmo patamar, vamos dizer assim, não é para soar heresia para vocês. Jesus mandou eles. Jesus. Vai e expulsa pelo meu nome, não é? Exatamente. Vai lá e expulsa. Jesus Eles... deu autoridade completamente, mas os discípulos ali, eles não tinham condições de colocar toda ali a grandeza que era necessária para expulsar aquele discípulo. Ou seja, homens de pouca fé. A autoridade deles ali era bem parcial neles, né? Para não fazer sentido neles. Porque imagina assim, questão assim, você fala o seu ponto e o coisa fala o contraponto. Talvez ali os discípulos, eles tinham coisas ainda neles ali que não deixava a autoridade de Jesus fazer todo sentido, amplo sentido ali para esparramar o diabo. É a mesma coisa do açúcar, tá ligado? Vai que um deles ali tomava um açuquinha, um cafezinho, pá. Aí ia chegar e querer expulsar um demônio, que também usa o estimulante do café para ficar em cima da pessoa. É uma exposição bem... É um anacronismo muito doido, mas acompanha a raciocínio então, vamos dele, lá. por favor. Aí o cara também toma um pingadinho ali, entendeu? Nada contra quem toma café, imagina, eu não tenho nada preconceito nenhum contra ninguém, entendeu? Cada um faz aquilo que acha que é certo e vai responder justamente por isso, entendeu? Mas enfim, aí o cara chegava ali também, toma um cafezinho, aí o cara vai falar, eu te mando embora, o diabo fala, mas você toma café também, meu irmão, o que você tá querendo aí, entendeu? Sobre o mesmo efeito que essa pessoa tá, você também tá, pode ser uma menor escala, mas você também tá, né? Então eu acho que, tipo, trazendo um paralelo bem grande, bem, assim, a grosso modo dizendo, era a mesma coisa. Os discípulos também tinham algumas práticas ali dentro deles ainda naquele momento que impedia os demônios de ir embora. Tanto que Jesus fala, né, cara? Essa casta de demônios só sai com muito jejum e oração. Ou seja, meu amigo, primeiro vai sentir mesmo a necessidade do Espírito Santo, entendeu? Se encha dele e aí sim você vai sair. Apesar que não tinha Espírito Santo naquela época, né? Só tinha Jesus. O Espírito Santo já tinha, mas não de maneira plena. Ele é derrubado vamos dizer assim, ele é derrubado do céu de maneira plena em Atos capítulo 2. Mas o Espírito Santo ele já agia de maneira... Sempre agia de maneira independente. Gênesis 1, verso 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus foi sobre Saul. O Espírito de Deus foi sobre Davi. O Espírito de Deus foi sobre Samuel. Era como se ele viesse então numa invocação. Esporadicamente. A pessoa chamava ele de invocação, ele vinha de lá pra cá pra resolver o problema e depois voltava. Exato. Aí agora ele já fica como tutor nosso aqui, né? Exatamente. Em Atos 2 ele é derramado de maneira plena para a igreja. Mas ele sempre veio de maneira esparçada. Né? Sei. Mas, finalizando a questão dos justos. Então,
você tem essa cultura dos jutsu, me permita finalizar, Marcão? E essa questão dos jutsu, os desenhos apresentam, você pega o próprio esquema da macumba. Eles também fazem os eles dividem toda a estrutura, dividida praticamente igual em qualquer civilização. Exatamente. O que muda é o específico ali trabalhado. Exatamente. Você pega no desenho do Naruto, voltando ao desenho do Naruto como referência, como é que eles fazem? Concentra lá o selo, faz o selo de raio, faz o selo de cavalo, faz o selo de dragão, junta o chakra da barriga, mistura com um pouco de ar e faz uma bola de ar. Ou o cara faz uma bola de fogo, ou o cara faz uma bola de terra, cospe lama. Exato. Por quê? Porque através dos selos, né, que eles conseguem se concentrar, que é isso que você fala, a união do sentimento com o chakra, com a vontade de fazer alguma coisa. Né? Isso aí em cima de uma inspiração de outra pessoa. Porque a não ser que você desenvolva o seu jutsu, né, você tem que copiar o jutsu de alguém que fez. Alguns jutsus são os livres para uso e tem também os jutsus proibidos. Esses jutsus proibidos, eles, dentro da história, ele é trabalhado como um jutsu que oferece um risco tanto para o usuário como também para aquela pessoa que vai receber o jutsu, no caso. E aí vamos trabalhar os jutsus proibidos no próximo vídeo. Mas espero que tenha ficado claro. E você tem pessoas que têm uma autoridade. Por quê? Por causa daquilo que acompanha elas. Várias vezes os discípulos expulsaram demônios. E essas pessoas falam, olha, esse cara faz isso, ó, esse é Paulo. E Paulo ia lá e expulsava o demônio. Por causa dos demônios que acompanham as pessoas. Certeza. E eu finalizo esse vídeo aqui, tirando toda essa conversa fiada que nós fez aqui, explicações e por aí vai, que você tenha a autoridade e que o Espírito Santo caminhe com você. Que você tenha a autoridade do Espírito Santo para expulsar demônios, para fazer coisas boas. E quem sabe, até mover montanhas. Com certeza. Deus abençoe seus estudos. Próximo vídeo, Jutsus.